bom dia para você nesta sexta-feira, 3 de junho. Mais uma semana chegando ao fim e nada melhor do que bem informado, não é? Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos na área de Brasília. Estamos ao vivo, na telona e na telinha. Nessa edição falamos sobre a tragédia em Pernambuco. Bombeiros encerram as buscas depois de encontrar o corpo da última vítima desaparecida. No total, 128 pessoas morreram soterradas. Começa hoje a reserva para a compra de ações da Eletrobras com o FGTS. E ainda, o Ministério da Saúde anuncia a 4ª dose contra a Covid para maiores de 50 anos. Nos destaques internacionais, guerra na Ucrânia completa 100 dias sem vencedor. Começa hoje e vai até a próxima quarta-feira o prazo para a compra de ações da Eletrobras com o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A estatal está em processo de privatização e a estimativa é de que cerca de 40 milhões de trabalhadores poderão fazer o investimento. Para isso, será necessário procurar um banco ou uma corretora. O valor mínimo é de R$ 200 e é possível utilizar até 50% do saldo disponível na conta do FGTS. O investimento terá um prazo mínimo de 12 meses, ou seja, quem optar pela compra da ação não poderá vendê-la por um ano. Subiu para 128 o número de vítimas em Pernambuco devido às fortes chuvas. A última pessoa desaparecida foi encontrada agora há pouco. Os bombeiros resgataram mais vítimas das chuvas nesta quinta-feira, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes, e na Vila dos Milagres, em Recife. Outras 4 vítimas dos temporais foram incorporadas às estatísticas após investigação social no IML. Uma delas em um deslizamento em Camaragibe e outra é um homem que foi arrastado pela enxurrada em Paratibe, na cidade de Paulista, região metropolitana do Recife. Os bombeiros permanecem trabalhando na comunidade do Areieiro, em Camaragibe, com o auxílio de cães farejadores para localizar a última pessoa que permanece desaparecida no local. O número de desabrigados também aumentou, passou de 9.300 pessoas, que estão alojadas em 111 instituições de 27 municípios. No total, 51 cidades de Pernambuco tiveram algum tipo de prejuízo em consequência da chuva e 31 decretaram estado de emergência. 14 delas foram cadastradas no Sistema Integrado de Informações de Desastres e estão aptas a receber recursos para a recuperação dos danos provocados pelo temporal. O PIB cresceu 1% no primeiro trimestre deste ano. Foi o terceiro resultado positivo do índice que mede a atividade econômica de um país. Resultado, segundo o IBGE, o PIB está 1,6% acima do final de 2019, ou seja, antes da pandemia. Na parte da oferta, o que mais ajudou o país a conseguir o bom resultado foi o setor de serviços. A alta foi de 1%, com destaque para as atividades que são prestadas às famílias, como habitação e alimentação. Muitas são presenciais e ficaram com a demanda reprimida durante a pandemia. A indústria, por sua vez, ficou estável, marcando 0,1% no indicador. E a agropecuária caiu 9%. Na parte da demanda, o que mais contribuiu para o resultado foi o consumo das famílias, que aumentou 0,7%. O do governo ficou estável, com 0,1%. E os investimentos caíram 3,5%. Este economista explica que os números do PIB são animadores e mostram que as previsões são mais positivas para os próximos trimestres. Isso vem dando muita força à economia, ao contrário que achávamos há poucos meses atrás, né? Os meses de abril e de maio já mostram números positivos, o que vai confirmar essa expectativa para esse ano. Também temos a tendência de queda da inflação e, consequentemente, a queda da taxa de juros. Isso melhora significativamente o cenário da economia para o segundo semestre, confirmando esse otimismo de que a economia cresça por volta de 2% este ano. Uma comitiva brasileira liderada pelo Ministério das Relações Exteriores está representando o país em Angola para firmar acordos comerciais bilaterais e de cooperação técnica. O agronegócio nacional e a educação profissional foram destaques nas discussões. O grupo brasileiro está participando da 3ª reunião da Comissão Bilateral de Alto Nível Brasil-Angola. Na pauta das discussões estão temas regionais e globais, como relações econômicas e financeiras, comércio agropecuário,
crédito à exportação, investimentos e cooperação no domínio da defesa, acordos de defesa, formação de militares, cooperação técnica e educacional. Outro compromisso na agenda é a presença na 27ª reunião ordinária do Conselho de Ministros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, também na capital angolana. O deputado federal Davi Soares, que integra a comitiva brasileira, comentou os objetivos dos eventos na África. Foram colocadas aí diversas oportunidades de financiamento por parte do governo angolano, do Banco Mundial, e o Brasil entrando aí com um know-how, principalmente no setor do agronegócio e da formação educacional representada no Senai, que já está atuante aqui em Angola, e há oportunidades para trazer mais investimentos. O governo angolano ele vem com aceno de uma legislação muito mais flexível na questão de repatriação de bens, uma carga tributária extremamente diminuta, fruto de reformas feitas nos últimos anos pelo governo angolano, enfim, dando um cenário positivo para o Brasil, positivo ao empresariado brasileiro e dando as boas-vindas a um país que precisa tanto da expansão da sua infraestrutura e de investimentos. Outros parlamentares participam do grupo, que é liderado pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Quem também integra a representação brasileira é o embaixador Kenneth Felix Racinski, secretário para o Oriente Médio, Europa e África. Estamos preparados, já temos. A reunião da Comissão Brasil-Angola teve início no dia 1º de junho e acaba hoje. O evento também comemora os 47 anos de relações diplomáticas entre os dois países. E olha só, as rodovias federais registraram 561 multas por hora durante a pandemia. Apesar de uma queda em relação a 2019, o número, que ainda é muito alto, sim, preocupa as autoridades, principalmente pelo excesso de velocidade. Em meio ao primeiro ano da pandemia do coronavírus, o número de multas em rodovias federais se manteve em patamares elevados, com 561 registradas a cada hora de 2020. Foram quase 5 milhões de infrações no ano, uma queda de 10% em relação ao registrado em 2019, com 5 milhões e meio. Os dados foram levantados pela Polícia Rodoviária Federal. O respeito às sinalizações é interessante. E muitas vezes, não reduzir a velocidade só no local em que ele vê 60 km por hora. Ele, quando vê a placa, significa que o trecho dali para frente é de 60 km por hora. Então, ele não deve acelerar após ultrapassar essa faixa, porque é nesses intervalos que os grandes acidentes acontecem. Mesmo com as punições que mexem nos bolsos dos condutores, muitos ainda insistem em desrespeitar a sinalização. E flagrantes são muitos. Em alguns casos, as velocidades registradas pelos radares chegam a dobrar a máxima permitida da rodovia. Testes feitos em Londres e que se espalhou por toda a Europa mostraram que a 32 km por hora o veículo é capaz de produzir 5% de mortes. Se aumentar essa velocidade para 48 km por hora, é capaz de produzir 45% de óbitos. E se aumentar isso para 64 km por hora, é capaz de produzir 85% de mortes. Já em 2021, houve mais de 60 mil acidentes em estradas federais. O maior número de acidentes foi na BR-101 em Santa Catarina, seguida da BR-116 em São Paulo e da BR-381 em Minas Gerais. Em número de mortes, a BR-116 em São Paulo superou as demais. A BR-381 em Minas aparece em segundo e a BR-101 na Bahia em terceiro. A demora na reação dos motoristas é a principal causa dos acidentes. Pode ser provocada pela falta de atenção, pelo excesso de velocidade, imprudência e o consumo de álcool. As rodovias têm mostrado para a gente velocidades absurdas e que quem desenvolve essa velocidade não entende que precisa ser contida a velocidade porque as lesões serão graves para ele que dirige ou para terceiros. E o especialista deixa bem claro que, para evitar as ocorrências, os motoristas deveriam se conscientizar respeitando a sinalização. E vamos agora aos destaques internacionais. A guerra na Ucrânia chega a uma triste data.
completa hoje 100 dias. 100 dias de muitas perdas e destruição. Em um comunicado, o secretário-geral adjunto e coordenador de crises da ONU para a Ucrânia, Amin Awad, afirmou que o conflito não terá vencedor. No texto, o funcionário da ONU disse que precisamos de paz e que a guerra deve cessar. As negociações entre Rússia e Ucrânia estão paralisadas há várias semanas. Awad destacou que a invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro, teve um preço elevado para os civis. Ele citou a destruição e a devastação de cidades e localidades, assim como perdas de vidas, casas, empregos e perspectivas. Há semanas, os exércitos ucraniano e russo se enfrentam no leste do país, na bacia de mineração de Donbass e no sul, onde Moscou já mencionou a possibilidade de convocar referendos com o objetivo de anexar os territórios ocupados. Awad afirmou ainda que em pouco menos de 3 meses, quase 14 milhões de ucranianos foram obrigados a fugir de suas casas, a maioria mulheres e crianças. O secretário-geral adjunto disse que este fenômeno não tem precedentes na história. A OPEP+, o grupo formado por países exportadores de petróleo e seus aliados, concordou em aumentar a produção de petróleo para conter a alta dos preços. Representantes dos 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e de seus 10 parceiros reunidos no grupo OPEP+, concordaram que a produção de julho seria ajustada em uma alta de 648 mil barris por dia. Antes, eram 432 mil barris. Trata-se de uma guinada para a OPEP+, que se limitava desde 2021 a fazer aumentos modestos nas suas cotas, em vista de um retorno aos níveis anteriores à pandemia de Covid. O grupo nunca se desviou de sua linha, mesmo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que acentuou as tensões no mercado. Um artigo no Wall Street Journal havia mencionado uma possível marginalização da Rússia, afetada pelas sanções ocidentais, mas a OPEP+ permanece unida. O grupo, que bombeia cerca da metade do petróleo mundial, foi formado em 2016 para ajustar a oferta e regular os preços, mas especialistas questionam o quão possível é manter esse entendimento nas atuais circunstâncias. E antes do intervalo, vamos falar sobre a previsão do tempo. O final de semana será marcado por instabilidade em diversas regiões. No nordeste do país, apesar do aumento nas temperaturas, as chuvas volumosas devem continuar. Já entre as regiões sul e sudeste, o tempo volta a ficar instável com baixas temperaturas. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje e também para o final de semana em algumas cidades do país. Começando por São Paulo, baixas temperaturas e tempo instável vão predominar durante o final de semana. Hoje, a máxima na capital paulista não vai passar dos 18 graus, com possibilidade de chuva moderada a qualquer hora do dia. No sábado, a máxima deve alcançar apenas 20 graus e no domingo a temperatura não vai passar dos 22 graus. Já em Teresina, Piauí, a situação é completamente diferente. Hoje, a máxima prevista para a região é de 31 graus. No final de semana, a temperatura deve aumentar um pouquinho, com máxima também de 31 no sábado e um leve aumento no domingo de 33 graus. E em Goiânia, o sol vai predominar durante todo o final de semana. A máxima para hoje na região é de 32 graus, no sábado 31 e no domingo 29 graus. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, o Ministério da Saúde anuncia a 4ª dose da vacina contra a Covid para 50+. E ainda, Rainha Elizabeth cancela a participação no 2º dia do Jubileu de Platina por não se sentir bem. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. E seguimos nos destaques internacionais. 5 pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira após um atirador abrir fogo em um cemitério em Wisconsin, no norte dos Estados Unidos. Segundo informações das autoridades, o ataque aconteceu durante o sepultamento de um homem que foi morto pela polícia um dia antes. Um novo tiroteio chocou os Estados Unidos nesta quinta-feira. Desta vez, o ataque aconteceu em um cemitério no estado de Wisconsin, no norte do país.
O Departamento de Polícia de Racine informou no Twitter que foram reportados muitos disparos no cemitério de Graceland. De acordo com a imprensa local, 5 pessoas ficaram feridas na tragédia. Este é o mais recente episódio de uma série de tiroteios que vem sendo registrados no país. Os Estados Unidos ainda se recuperam dos ataques a uma escola de ensino fundamental no Texas, que resultou na morte de 21 pessoas, e outro em um supermercado do estado de Nova York, que deixou 10 mortos. E depois desse caso que a gente acabou de ver, do tiroteio no cemitério de Wisconsin, o presidente Joe Biden pediu que as armas de fogo fossem proibidas para o uso particular. O americano Joe Biden pediu aos congressistas que aprovem a proibição da venda a particulares de armas de assalto e carregadores de alta capacidade para ajudar a conter os tiroteios em massa no país. We need to ban assault weapons and high-capacity magazines. Precisamos banir armas de assalto e carregadores de alta capacidade, revogar a imunidade que protege os fabricantes de armas de responsabilidade, abordar a crise da saúde mental, avaliar profundamente o trauma da violência armada e a consequência dessa violência. Essas são medidas racionais e de bom senso. Address the mental health crisis, deepening the trauma of gun violence and as a consequence of that violence. These are rational, common sense measures. O democrata classificou como inconcebível a recusa da maioria dos senadores republicanos a votar normas mais rígidas sobre as armas de fogo. E agora a gente muda de assunto e vamos voltar a olhar aqui para o Brasil. Os números confirmam a tendência de alta do coronavírus. Em um período de 10 dias, a média móvel de casos quase dobrou. Vamos dar uma olhada na evolução da pandemia aqui no nosso país. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 127 mortes por Covid-19. Desde o início da pandemia, o total de mortes pela doença já chegou a 666.928. Também foram registrados 41.273 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 31.101.290 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 107 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de estabilidade com uma variação de menos 4% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 31.540 registros por dia. Em um período de 2 semanas, a média móvel de casos quase dobrou, apresentando uma variação de 95%. O assunto agora é a vacinação contra a Covid. O Brasil aplicou mais de 441.577.000 doses de vacinas. Vamos entender melhor o avanço olhando aqui, é claro, para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,76% da população, enquanto 77,94% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço, ou seja, a terceira dose, passam de 45,30% dos brasileiros. E abrindo só um parênteses nesse assunto de vacinação contra a Covid, por causa da baixa adesão, o Ministério da Saúde estendeu a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe e o sarampo até o dia 24. Os municípios vão poder aumentar o público após essa data. E voltando para o coronavírus, com a alta de casos de contaminação pela Covid, o governo federal vai liberar a 4ª dose da vacina para as pessoas com 50 anos ou mais e também para os profissionais de saúde. Alguns estados já adotaram a medida por conta própria. O Ministério da Saúde está planejando estender a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid para a população com 50 anos ou mais e para os profissionais da área da saúde. Já para os imunossuprimidos, que têm baixa imunidade por conta de doenças como câncer e AIDS, ou para quem já fez transplante, podem ter à disposição mais uma dose de reforço, que seria a 5ª dose para o grupo. Ambos os públicos devem contar 4 meses de intervalo para receber a nova etapa da imunização, que preferencialmente deve ser feita com a vacina da Pfizer. A ampliação da campanha passou a ser analisada após o recente aumento no número de casos. Mas alguns técnicos do Ministério avaliam que os esforços deveriam mirar na ampliação da 3ª dose, que ainda não foi aplicada em todas as pessoas a partir dos 12 anos de idade. Apesar de ainda estar em estudo pelo governo federal, alguns estados já adotaram a medida por conta própria.
O Mato Grosso do Sul estendeu a 4ª dose para a faixa etária de 50 anos ou mais desde o fim de março, assim como a Prefeitura de Manaus, desde o início de maio. No Distrito Federal, a 2ª dose de reforço contra a Covid em pessoas com mais de 50 anos também já foi liberada. A capital Teresina já aplicou a 4ª dose para as pessoas a partir dos 40 anos. Os estados e os municípios podem avançar no cronograma antes do aval do Ministério da Saúde, já que têm autonomia para definir os próprios calendários de vacinação. Os 4 dias do Jubileu de Platina começaram ontem, mas a Rainha Elizabeth II cancelou a sua participação nos eventos programados para esta sexta-feira em comemoração aos seus 70 anos de reinado por não se sentir bem. O Palácio de Buckingham divulgou que Elizabeth II gostou muito do desfile por seu jubileu nesta quinta-feira e do desfile aéreo, mas sentiu um certo mal-estar. O anúncio reacende as preocupações com a deterioração da saúde da popular monarca de 96 anos, que tem dificuldade para andar e cujas aparições oficiais se tornaram cada vez mais raras desde que passou uma noite no hospital em outubro. Nesta quinta-feira, vestida com um casaco e chapéu azul, a monarca apareceu na sacada do Palácio de Buckingham, sorridente, ao lado de seu primo, o Duque de Kent, coronel da Guarda Escocesa, enquanto 1.500 soldados com bandas musicais e centenas de cavalos marcharam no tradicional desfile do estandarte. Apesar do anúncio de sua ausência da missa, a rainha participou na noite desta quinta-feira da iluminação remota de uma enorme escultura em frente a Buckingham, que representa uma árvore de 21 metros de altura. Essa edição fica por aqui. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ele esperamos por você. Até lá!